Presidente, a campanha eleitoral começa amanhã e a Justiça Eleitoral preparada para enfrentar esse pleito, essa campanha, essas discussões, os debates que nesse ano serão, eu imagino, os mais acalorados e, enfim, que vão chamar mais atenção em relação a campanhas anteriores? Sem dúvida nenhuma, esse ano creio que nós teremos uma campanha bastante movimentada, mas a Justiça Eleitoral está preparadíssima para isso. Na realidade, durante todo o ano passado e até agora, todos os servidores do eleitoral estão se preparando para esse momento máximo de festividade cívica que são as eleições. Eu tenho certeza que nós levaremos com bom desempenho essas eleições. Doutor Dallagnol, essa é uma eleição em que nós teremos que travar uma batalha permanente contra as notícias falsas. E uma das notícias falsas mais repetidas, até como teoria conspiratória, porque muitos eleitores dizem, se o fulano não ganhar, eu aqui não darei os nomes, é porque fraudaram as urnas eletrônicas. A urna eletrônica funciona sem problemas há 22 anos. O senhor consegue perceber por que agora essa paranoia? E também lhe pergunto, que garantia o senhor pode dar para o nosso ouvinte que ele vote tranquilo, que o seu voto será contabilizado exatamente para o candidato que ele marcou na urna eletrônica? Bom dia, Rosane. Infelizmente, essas notícias, esses mitos a respeito da urna eletrônica, eles transitam com uma facilidade incrível, principalmente nas redes sociais. Mas, na realidade, a urna eletrônica ela é extremamente segura. Esse ano nós teremos uma novidade. Além dos testes públicos que sempre foram realizados, nós teremos duas auditorias no próprio dia da eleição. Uma com relação à própria urna e outra respeitante ao software que vai ser utilizado. Então, a população pode ficar tranquila que a urna eletrônica é um meio seguro, é uma conquista que nós temos para tornar mais segura as eleições, mais transparentes, mais sérias. Era muito pior o tempo da cédula de papel, onde realmente muitas fraudes podiam ocorrer. Hoje, dificilmente se obterá alguma fraude através da urna eletrônica. O eleitor pode ter tranquilidade absoluta a respeito da seriedade, da transparência e do bom desempenho da urna eletrônica. Presidente, eu quero voltar à questão que a Rosane abriu a pergunta dela, que são as fake news. Além de todas as inconsistências com relação às informações referentes à urna eletrônica, há fake news de todos os tipos, inclusive de um candidato contra o outro, de uma torcida contra outra nessas eleições. O que a Justiça Eleitoral pode fazer para tornar todo esse processo mais transparente e levar garantia de informação de qualidade ao eleitor? Bom dia, Carolina. Bom dia. Com relação a fake news, esse quadro que ele tem de novidade é a velocidade e ao impulsionamento que ele alcança com as redes sociais, né? Porque sempre houve esse tipo de informações em eleições e é normal, me parece, que os partidos e os candidatos, enfim, os correligionários procurem traçar rumos diferentes daqueles que correspondem com a realidade, principalmente numa época como nós estamos vivendo, que a gente dá mais importância a se diz sobre o fato do que ao próprio fato. Mas nós estamos nos preparando para combater as fake news. Com relação à veracidade ou não das fake news, isso me parece que fica no terreno mais da ética, né? Eu acho que não é o cenário apropriado do judiciário. Até nós gostaríamos de contar com... Existem postos de checagens para verificar a autenticidade ou não das notícias transitadas pelas redes sociais, e nós até gostaríamos de contar com uma parceria de jornais como a da RBS, que nós tivemos até um primeiro diálogo nesse sentido, de oferecer um link para que eles possam aportar ao eleitor se a notícia tem procedência ou não. Agora, o que nos preocupa, na realidade, é aquela notícia que é mentirosa, mas visando induzir em erro o eleitor, né? Com a intenção de realmente provocar dano no outro candidato. Essa notícia nos preocupa, porque ela entra daí no cenário próprio do direito eleitoral e eventualmente até penal. Quer dizer, notícia que contenha falsidade
o dolo, como se diz no jargão jurídico, dizer, a intenção de prejudicar o outro e efetivamente cause dano a outro candidato, essa poderá ser objeto de apuração por parte da Justiça Eleitoral. Para isso, nós criamos um espaço na ouvidoria do TRE, onde o eleitor poderá denunciar, inclusive se for do interesse dele, sigilosamente, notícias dessa natureza. Presidente, financiamento de campanha. Nesse ano tem uma novidade. Empresas, CNPJ, não pode mais doar para candidatos, não podem mais fazer doações para candidatos. A Justiça Eleitoral está preocupada com o financiamento de campanha e a fiscalização também nesse ano? Também, Zé, corretamente. Como em outros anos, sempre estivemos preocupados. Depois das eleições, nós continuamos através das prestações de contas, a examinar de perto essas questões e, como todos os outros anos, continuaremos a examiná-las com maior afinco e com a maior vontade de ver se nada de incorreto ocorra durante essas eleições. Presidente, outra preocupação, e é uma preocupação cidadã essa, em relação à participação do eleitor. Há um desencanto enorme com a política hoje e todas as pesquisas mostram que mais ou menos 1/3 dos eleitores se dizem dispostos a não aparecer para votar ou simplesmente votar nulo ou em branco. Ainda que seja uma possibilidade prevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes da importância de o eleitor não se omitir nesse momento. Essa é uma preocupação que nós temos e em razão disso até vamos, a partir de sexta-feira, iniciar uma campanha que se chamará Vem Votar. É relevantíssimo, é muito importante que o eleitor compareça às urnas. Se nós reclamamos do estado de coisas que o país atravessa atualmente, é somente através do voto que nós poderemos atingir essa mudança. É preciso desmistificar certas ideias, como, por exemplo, que voto em branco ou voto nulo anula eleições. Não é verdade. Voto branco e voto nulo só serve para estatísticas. Eles não são computados para eleger candidato. Só os votos válidos que está na Constituição é que são contados para as eleições. De outro lado, nós temos também um problema muito sério, que é o voto de protesto, que se chama. Antigamente se votava em personagens folclóricas, como, por exemplo, o rinoceronte cacareco, o macaco Tião, no São Paulo e no Rio de Janeiro, exemplificativamente. Hoje em dia nós falamos em candidato de protesto no tempo de urnas eletrônicas. Então se escolhe um personagem famoso, que é justamente colocado à disposição do eleitor como um atrativo para votos, ou se escolhe uma pessoa folclórica e ela acaba recebendo os votos do eleitor. Mas acontece que esse número de votos que essa pessoa pode candidatar, se for muito elevado, ele aumenta o quociente eleitoral e vai fazer com que outros candidatos, inclusive inexpressivos ou insignificantes, possam ocupar cadeiras legislativas. Isso é triste, porque muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para levar a sério um cargo que reclama um comportamento muito mais compatível com os interesses da sociedade do que um gesto de brincadeira, um gesto leviano, como votar assim, em pessoas que não têm esse padrão político. E é preciso que o eleitor se conscientize da necessidade de comparecermos às urnas e votar. Votar com consciência, com responsabilidade, com critério, examinando os eleitores, olhando seu histórico de vida política, examinando seu programa, examinando se ele tem vocação política, examinando se ele tem alguma proposta para áreas importantes como saúde, educação, segurança. É preciso que o eleitor se conscientize que a oportunidade que nós temos de participar ativamente do governo é agora, com o voto, porque nós somos copartícipes. É uma maneira que nós temos de nos autogovernar, de impor a nossa vontade em face daqueles que estão se candidatando para ocupar os cargos legislativos. Eu acho muito importante que o eleitor compareça e vote com seriedade. É o que nós esperamos esse ano. Perfeito. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jorge Dallagnol, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Bom trabalho na campanha eleitoral aí também, tá? Muito obrigado, muito obrigado.